Olá, pessoal. Nós estamos então hoje na nossa última aula síncrona da disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais. E nessa semana a proposta é que vocês façam mais uma atividade presencial, né, uma prova presencial. Essa prova presencial são os conteúdos da semana 7, da semana passada e dessa semana. Então, a prova presencial, que conforme os tutores estão agendando com vocês, vai ser o conteúdo da aula 7, que é contexto histórico da escrita da língua de sinais. Tem os slides, tem um vídeo disponível para vocês. E o conteúdo da aula de hoje, da aula 8, que é a escrita da língua de sinais, Sight Writing. Então, a proposta para essa atividade avaliativa presencial dessa semana são os conteúdos dessas 2 semanas, tá? Para essa semana, que a gente está finalizando a nossa disciplina, vocês podem estar acessando o arquivo o SciWriting como recurso para registro de sinais aclimados no contexto educacional. Confiram os slides na plataforma dessa aula, né? E assim vocês estarão aptos, tenho certeza, para fazer uma excelente prova, tá? Além disso, a disciplina de Libras, ela é composta por 5 atividades avaliativas, né? 5, 2 presenciais e 3 online. Todas as atividades online são questionários e eles estão disponíveis para vocês até o final da disciplina, até o encerramento dela. Então, quem ainda não fez os questionários, entra na plataforma, responda os questionários online, são 3 questionários online. Lá no guia de estudos está escrito o conteúdo de cada questionário, tá? A semana dos questionários, né? Abra o guia de estudos, consulte, responda, porque a disciplina, ela tem o peso dessas 5 atividades avaliativas, né? Uma prova presencial que já foi, e agora a gente tem mais uma agora no final, para a gente encerrar as 5 atividades avaliativas. E o aluno que não atingir, então, a média, né, da disciplina, que é a média 7, aí terá a prova final. Né? A prova final também é presencial. Vocês estarão, então, se organizando com os tutores para realizar essa avaliação, aqueles que não conseguiram aí atingir a média. Então, eu peço por gentileza, né, que façam as atividades avaliativas, né? Então, além disso, para fazer a prova final, o aluno tem que ter no mínimo 3, né? Tem que ter tirado 3, pelo menos, né? Então, se você tirou 1, 2 na disciplina, né, não conseguiu atingir, também não consegue fazer a prova final. Foi essa minha orientação que passaram para mim da coordenação. Então, a disciplina, a nota máxima é 10, digamos, né? Se o aluno conseguiu atingir pelo menos 3, aí ele faz a prova final. E se ele tirou 2 ou 1, ele não faz a prova final. Então, e os alunos que não atingiram 7, né, que é a média para passar, aí também tem que realizar a prova final. Eu gostaria de avisar que eu estarei viajando, né, porque são nossas férias docentes. Então, até o dia 24 de julho, vocês ainda não terão as notas no SWAP, possivelmente, tá? Eu vou tentar lançar elas, mas é que eu também dependo dos tutores, né? Eu preciso que os tutores encaminhem para mim as provas digitalizadas para que eu faça a correção. Então, se os tutores me encaminharem antes de eu estar viajando, eu vou postar no AVA e no SWAP, tá? Mas a priori não posso garantir, porque as provas vão ser aplicadas em dias diferentes, né, nos polos e tudo bem, mas eu estou pedindo, já pedi para eles que assim que eles aplicarem já me encaminhem para mim estar fazendo as correções e postando no AVA e postando no SWAP, até porque também é necessário que vocês saibam, né, quem que está de prova final, quem não está, enfim. Né? Então, vou tentar agilizar esse processo com eles, tá, para estar postando. Lá no Swap vocês não têm nota ainda, tá? Eu não postei nenhuma nota no Swap, só no ambiente virtual, só no AVA mesmo, porque eu estou esperando fechar as notas para colocá-la no Swap, né? E geralmente vocês, alunos, acessam mais o AVA, né? Então, estou esperando a gente encerrar agora com a prova presencial para estar fechando, de fato, essa nota ali e lançar no AVA e no SWAP, tá? Então, vamos para o nosso último conteúdo da língua brasileira de sinais, que é a escrita da língua de sinais, que é o Sight Writing. O que é isso, professora? Então, a língua de sinais e as línguas orais, né? A gente vem falando desde o início da disciplina que
a Libras, né, as línguas de sinais, né, porque a Libras não é universal, cada país tem a sua língua, nos Estados Unidos é SL, já temos a língua de sinal francesa, a língua de sinais chilena, enfim, cada país tem a sua língua de sinais. E no Brasil é a Libras, língua brasileira de sinais. E elas, todas as línguas de sinais, elas têm uma modalidade diferente do português, francês, espanhol, inglês. A modalidade é visoespacial, né? Porque nós precisamos da nossa visão e das nossas mãos, né? Então, bom dia, boa noite, né? Então, as nossas mãos e a nossa visão, ela é visoespacial, né? E as línguas como o francês, o inglês e o português são oral auditivas, né? E a gente depende da audição e da fala para que, de fato, ela tenha essa comunicação. Então, aqui no exemplo, olha só, uma língua oral, né? A gente fala casa, né? E você tem a imagem de casa, né? A forma falada, a forma escrita. E a língua de sinais a gente faz, então, casa, o sinal. E como que é a escrita? É escrita em português? Né? Não. As línguas de sinais têm uma escrita que vem desenvolvendo. E aí a gente fala Writing, né? Esse SW aí, que é um sistema de escrita das línguas de sinais. Foi criada pela Sutton em 1974 nos Estados Unidos e as pesquisas vêm se desenvolvendo para aprimorar cada vez mais essa escrita da língua de sinais. Esse sistema ele teve origem na descrição das danças do coreógrafo e despertou a curiosidade de investigadores da língua gestual, que na época chamava-se de língua gestual, né? Hoje a gente não fala mais língua gestual, a gente fala língua de sinais, dinamarquesa, que procuravam uma forma de escrever esses gestos, né? Essa escrita da língua de sinais veio desse dance writing, né, que era a descrição da dança, né, como as pessoas se posicionavam na determinada melodia, enfim. E aí, a partir disso, se pegou esse pressuposto, essa técnica, digamos assim, e transferiu-se para as línguas de sinais. Então, na década de 70 do século passado, caracterizou-se como período de transição, né, dance writing, né, que era a escrita das danças, para sign writing, que era a escrita dos sinais. Então, foi um sistema baseado nesse dance writing, né, que era essa transcrição da dança, dos movimentos de dança, e trouxe essa técnica para a escrita da língua de sinais. Então, esse sistema de escrita, ele permite que os surdos escrevam a sua própria língua, sem terem que recorrer à sua segunda língua, porque a gente também já viu aqui na disciplina que o surdo, a língua materna, né, deveria ser, né, a língua materna deveria ser a L1, a Libras, né? E a segunda língua, o português, mas na sua modalidade escrita, no sentido para que ele possa ler, né, compreender ali. Mas a primeira língua do surdo, o que deveria ser, né, o que seria o certo é a Libras, né? Então, no caso do nosso país, sem ter que recorrer ao português, que tivesse uma própria escrita, né? Então, o pesquisador Augusto Bebin, do Instituto Nacional de Jeunes Surdos de Paris, do livro Mimography, esse livro, que foi publicado em 1825, foi um dos primórdios, né, da escrita da língua de sinais, onde ali se tentou desenvolver esses símbolos, né, esse sistema, né, buscando transcrever aí, olha, por exemplo, a mão, né, como que ficaria a transcrição da mão, então a gente tem ali ao lado das colunas os desenhos que representam as mãos, né, embaixo da mãozinha ali tem as transcrições de movimento, né, de posição. Então, o que seria esse sistema? Cada desenho, né, cada símbolo representa uma maneira que a mão deve estar, o movimento que a mão deve fazer, a direção, enfim, o sinal em si. Depois de 1960, a gente tem um outro aprimoramento, né, desenvolvendo ali os estudos, né, que foi uma noção de Stockel, né. Stockel foi um estudioso também da língua de sinais que começou também a desenvolver essa escrita, né. Então, depois de 1989, e assim vão vindo os estudos, 1990, 1996, né? Então, a escrita da língua de sinais é algo que vem sendo pesquisado, que vem sendo aprimorado, investigado por pesquisadores, e precisam ser estudos que continuem acontecendo para que de fato contemplem a língua de sinais, né? Então, veja só,
esse sistema de representação gráfica da língua de sinais, ela tem que mostrar, né, para quem está ali observando e vendo, tem que mostrar o quê? As orientações, as posições da mão, tem que mostrar os tipos de contato, né, se o contato é na mão, se o contato é na testa, se o contato é no meu corpo, né, se é no espaço neutro, né, se não tem contato, tem que mostrar a configuração de mão, os movimentos, as expressões, a localização, né, as orientações do olhar, os símbolos, as pontuações, então tudo isso tem que vir descrito nesse sistema. Aí veja só, tem aqui um exemplo para vocês, a escrita de sinais. Esse desenho, que parece um pouco com um triângulo ali, e ele está todo branco, quando tem esse desenho, é a visão de perfil da palma da mão, ou seja, é quando o sinal precisa que a palma da minha mão esteja voltada para mim. Então, se eu vejo esse sinal, esse símbolo ali, eu sei que é esse sinal que eu tenho que fazer. Se a mão está metade branca e metade preta ali, o símbolo, né? Então, eu sei que a mão, ela é virada. E se está todo preto, então a palma da mão é toda voltada para frente. E se a gente tem dois em paralelo, então, estão vendo? Então, os desenhos, eles representam como que minha mão deve estar, né? Então, cada símbolo ali, ele tem uma representação me dizendo como que deve estar a minha mão para fazer determinado sinal. Aí aqui a gente também tem se a mão está separada do corpo, daí você já vê que aquela parte do triângulo em cima já sai. Se é um dedo, né, indicando, né, o dedo indicador, aquele primeiro desenho ali do lado direito, que é todo branco, que é para cima, palma da mão, se é para o lado, né, se é para baixo, e é o dedo indicador. Então, por exemplo, o segundo desenho, que está metade do quadradinho pintado, é o dedo indicador para frente, esse pode ser o sinal de você. Você, ele, né, que já está representado pela escrita de sinais. E a gente tem outros, né? Se o punho está fechado é um quadradinho, né? Se o punho está aberto em formato de um círculo, é uma bolinha, e assim vai. Cada desenho, se toda a mão está aberta ali, ó, tem os 5 dedinhos abertos, né? Então, esses símbolos representam a escrita, então, da língua de sinais. E aí a gente tem aqui o alfabeto manual, né? Que ele está representado, o alfabeto e os números, pela escrita de sinais, né? Então, cada vez que aparece, por exemplo, uma datilologia, que é o que é a datilologia, a soletração das palavras, né, em língua de sinais, então vão ter estes símbolos que representam essa datilologia. A gente tem também um editor de textos, né, o Pub, SciPub, que ele edita esses desenhos, esses símbolos, né, é algo também que vem sendo aprimorado cada vez mais, né, para que os surdos possam utilizar. Mas ele vem de encontro para ajudar, né, a estar desenvolvendo a escrita de sinais, né? Então, ele tem ali já os símbolos, né, e aí vai fazendo a edição dessa escrita. Então, por exemplo, aqui, ó, o sinal de árvore, né, o sinal de árvore, minha mão passiva embaixo, minha mão ativa em cima, e eu mexo, ó. Esse é o sinal de árvore, e aquela ali é a representação em escrita de sinais. Então, você vê aqui embaixo a gente tem a mão passiva com uma flecha, que fica parado, e em cima você tem uma mão com os dedos todos abertos, né, que simboliza essa mão, e em cima tem ali uns 3 risquinhos que simbolizam esse movimento. Então, eu vendo essa escrita, eu sei que é esse sinal. Cachorro, ó, o sinal de cachorro é esse. O sinal de água, configuração de mão em L, encosto meu polegar no queixo, água. Agora, os dedos todos fechados, a mão paralela, uma palma da mão voltada para outra, agora. Agora. Chorar, dedo indicador, ó, chorar, como se fossem as lágrimas. Libras, já ensinei para vocês, né? Os dedos todos abertos, uma palma da mão voltada para outra, Libras. Vermelho, ó, o dedo indicador encosta no lábio, vermelho. Surdo, dedo indicador, encosta lá na orelha e depois na boca, ó, surdo. Surdo, né? Então, cada sinal desse, ele vem representado ali pela escrita de sinais, né? E aí aqui a gente mostra umas fotos sobre essa alfabetização, né? Que é aquilo que eu já vinha falado para vocês sobre a literatura, a pedagogia, né? A literatura traz a pedagogia surda, que é a filosofia educacional para o surdo, né? Que é a busca, né, do surdo, né?
não só a educação bilíngue, onde ele tem onde ele aprenda Libras e o português, mas também essa pedagogia surda em que quando ele entra ali na educação infantil, ele aprenda Libras, né? E a partir da Libras ele aprenda geografia, matemática, história, que é o que acontece com nós falantes do português, né? Quando a gente entra na escola ali na educação infantil, primeiro a gente aprende o A, o B, o C, as letrinhas, depois a gente aprende a ler, né? E a partir depois que a gente aprende a escrever, a ler, entender o português, a gente começa a aprender então as outras disciplinas. Então aqui é um pouco, né, do que o surdo, né, deveria aprender nesse sentido da alfabetização, né? Então olha ali, tem o L, né? Daí como que ele faria ali os símbolos, né, dessa escrita de sinais, né? Então é a alfabetização do surdo a partir da escrita de sinais. E a gente já tem hoje livros, né, que trazem a ELIS, né, que trazem essa escrita da língua de sinais, né, traduções, né, olha, cachos dourados, né, ali ao lado, aquele símbolo, aquele rostinho, aqueles quadradinhos, é a escrita da língua de sinais, né, Cinderela surda, né, então há alguns materiais que já vêm sendo adaptados para essa escrita de sinais, né, alguns outros livros mais voltados para análise, leitura, escrita, né? Então, o que alguns teóricos vão dizer, né, analisando o processo de leitura de uma possível escrita da língua brasileira de sinais, seria a SciWrite. Quando fala uma possível escrita, é justamente porque vem esses estudos sendo desenvolvidos, né? Nós estamos buscando cada vez mais aprimorar, né, essa escrita da língua de sinais. Então, de maneira geral, o autor aqui, ele vai dizer, né, o Fabrício da Silva, que busca-se cada vez mais resumir, interpretar, acrescentar, né, para que de fato essa escrita possa expressar a língua brasileira de sinais de uma maneira que não seja algo difícil para o surdo, né, e que de fato ele consiga memorizar, compreender, entender, né, e também que isso venha contribuir para essa educação bilíngue, né, para essa pedagogia, né, a partir da alfabetização na língua de sinais, né. Então, as escolas dos surdos, né, as escolas voltadas para surdos, né, eles precisam colocar essa língua de sinais para as crianças surdas, né, para que elas possam, de fato, compreender, entender que tenham materiais didáticos, jogos, né, didáticos, educativos, que busquem, então, desenvolver cada vez mais essa escrita da língua de sinais, né. E eu proponho para vocês, coloco lá na plataforma, a leitura desse texto, para quem quiser aprofundar mais sobre esse conhecimento da escrita de sinais, que é o SciWrite como recurso para registro de sinais aclimatados no contexto educacional. É um material complementar, tá, para o conteúdo de hoje, que nós vimos na aula. Então, assim, de maneira geral, o que nós podemos observar, né, que SciWriter é a escrita da língua de sinais, né? Então, são estudos que vêm avançando no sentido de buscar transcrever os sinais, para que, de fato, quando se olha aqueles símbolos, você possa perceber todos os parâmetros, desde movimento, orientação, direção, expressões faciais, corporais, enfim, tudo que possa contribuir para que, de fato, você possa fazer essa escrita da língua de sinais, né? A SciWriting, ela veio dos Estados Unidos, né? Ela veio da Dance Writing, né? Que seria a transcrição da dança, dos movimentos da dança, né? E a partir daquela metodologia ali, se buscou, então, fazer a escrita da língua de sinais. Então, são estudos que vêm sendo avançados, né? Vêm sendo aprimorados no Brasil, né? Voltado para Libras. E o que a literatura nos traz, né? Os textos, assim, nos mostram que cada vez mais vem se incentivando essa escrita da língua de sinais, principalmente na alfabetização do surdo, para que o surdo aprenda a língua de sinais, mas também a sua escrita, né? E não fique dependendo sempre da segunda língua, que é o português, no nosso caso, da Libras. Eu queria dizer que se vocês tiverem alguma dúvida desse conteúdo, como a aula foi gravada, né? Tivemos um imprevisto, infelizmente eu não pude fazer aula síncrona com vocês, mas podem estar me enviando lá pelo ambiente virtual, me coloco à disposição, tá? Para estar sanando as dúvidas. A prova presencial são 10 questões, tá? São questões de alternativa, né? De múltipla escolha, conteúdos da semana 7 dessa semana, tá? Então revisem o material para fazer uma boa prova. Todos os questionários online, você tem 2 tentativas, tá? 2 tentativas. E são também questões, né? Ali
quando você abre o guia de estudo, você vai ver que cada questionário já está descrito quais são os conteúdos da semana, tá? Mas você tem duas alternativas para responder e a nota maior é a nota que fica, né? Então, assim, boa sorte para vocês, tá? Bons estudos. Obrigada por acompanhar comigo essa disciplina. A língua brasileira de sinais é algo que nos apaixona, né? Pensar na inclusão, pensar em conhecer um pouco mais a comunidade surda, conhecer um pouco mais a cultura surda, né? Quando eu ministro essa disciplina, principalmente quando é presencial, né? Que a gente pode fazer dinâmicas de tocar, de fato conhecer o universo do sujeito surdo, a gente percebe que a Libras ela não é somente uma língua, mas ela faz parte de uma cultura, de uma identidade de um povo, né? Então, a partir do momento que você sai na rua, você encontra um surdo, você diz um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a gente está mostrando respeito pela cultura, pela língua do outro, né? Por um sujeito, por um povo, né? Que luta para que a sua língua seja respeitada, para que se tenha intérpretes nos ambientes públicos, nos ambientes particulares, nas escolas, né? Então é a gente sempre ter esse olhar de inclusão mesmo. É claro que a gente não sai da disciplina fluente em língua de sinais, mas eu espero que essa disciplina tenha trazido para vocês pelo menos noções, tenha contribuído com vocês, principalmente um curso de licenciatura. Se vocês se depararem com um aluno surdo no estágio, no trabalho, se já se depararam, que possam ser tranquilos, serem calmos, né? Já ter uma noção que o surdo ele precisa de atenção, sim, precisa de um intérprete, né? E a língua de sinais é a língua que contempla as particularidades do sujeito surdo, né? Da pessoa surda, né? Então, muito obrigada por estarem comigo. Desculpa algumas falhas que a gente pode ter tido, né, no decorrer dessa caminhada. Qualquer dúvida, então, podem entrar em contato comigo pelo ambiente virtual, os tutores também podem estar repassando para mim. Estou à disposição. Muito obrigada, muita paz, muita saúde para vocês. Espero que todos passem na disciplina. Ninguém em prova final. Obrigada. Uma boa noite, ou se você está assistindo agora, boa tarde ou bom dia. Bons estudos para vocês, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.